O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos ainda nesse capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, onde já por vários dias Jesus vem falando da questão de que nós precisamos vigiar, porque ele poderá chegar a qualquer momento. E para você que tem o hábito de participar da missa todos os dias, você não pode esquecer do que Jesus ele está dizendo. Ele está dizendo que ele virá a qualquer momento, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que ele não vai dizer a hora, porque nem o Pai o avisou. E essa vinda dele, ela tem por trás um ajuste de contas que todos nós teremos que prestar diante de Deus um dia. E esses dias, ontem mesmo, esses dias eu tenho falado, não somente ontem, que esse ajuste de contas que nós vamos prestar a Deus, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas que nós vamos ter que ir lá diante de Deus. Então isso precisa ficar muito claro diante de nós. E nós não sabemos a hora, vou ficar repetindo isso, nós não sabemos a hora, o momento, pode ser a qualquer momento, pode ser no juízo universal, que eu falei para vocês, como pode ser no juízo particular. Daqui a pouco eu vou rezar a oração eucarística número 2 da reconciliação, porque tem a primeira e tem a segunda. E ali, na oração, diz que Jesus nunca cansa de nos perdoar e nos convida constantemente à reconciliação. E vejam que ontem Jesus ele se dirigiu aos discípulos. Hoje começou dizendo assim, olha, Jesus dizia às multidões. Agora está ali aquela multidão ali diante dele e ele está falando assim, olha, vocês sabem decifrar os tempos, né? Por exemplo, agora nós estamos no verão, nós sabemos que no verão é assim, chove, vem pancadas de chuva, às vezes a temperatura oscila,
É assim no verão. Se nós vemos aí as nuvens, né, nós já vamos deduzindo, vai chover hoje. E quem entende muito bem, de acordo com o vento, a pessoa já diz, né? Olha, mas fica tranquilo, é só as nuvens, o vento vai levar, não vai ter chuva não. E realmente às vezes isso acontece. E tem outros que estão agora decifrando os tempos, dizendo, realmente Jesus está voltando, gente, olha aí, olha, está vendo a situação do mundo como está? Olha quantas coisas que vêm acontecendo. Jesus já falou isso no Evangelho, ainda fala o capítulo e tal. Aí ele está dizendo, vocês são um bando de hipócritas. Vocês sabem decifrar o tempo, os momentos que nós estamos vivendo. Então, se vocês sabem decifrar, por que vocês não mudam de vida então? Tem tanta gente decifrando os tempos, dizendo que os tempos são maus, mas não resolvem a vida deles não. Ficam aí, Jesus está chegando, Jesus está voltando, Jesus não sei o que e tal. Aí Jesus agora, ele diz assim, para quem nunca passou por essa situação, provavelmente não vai saber, né? Ele disse que todos nós iremos diante de um juiz. Quem já foi chamado perante o juiz já sabe como é que é. Tem que ir. E ai de quem não vai, para prestar contas. Só que nós vivemos num mundo de tanta corrupção que nós vamos encontrar aí alguns magistrados, juízes que são assim, fiéis, eles são claros, são bons no sentido de cumpridor das leis, mas nós temos que admitir também que tem muitos que gostam de uma propinazinha, um dinheirinho, aí ali ele decide de acordo com a situação, ele julga de acordo com a situação. Não, ele não julga a verdade, ele julga de acordo com a situação. Se é para o benefício dele, se não é. É difícil ter que falar isso, mas é uma verdade. Ontem eu não disse também que dentro da igreja existem tantas situações erradas dentro da igreja? No mundo, eu digo, se na igreja tem, imagine no mundo. E é assim, mas tem homens bons, tem juízes bons. Só que Jesus está dizendo assim, que se no mundo, se nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos ter que ir diante do juiz, e é ele que vai, de acordo com a lei, ele vai julgar. E se, no caso, de acordo com a lei, estivermos errado, prisão. Se tivermos certos, pode voltar para casa. Aí tem situações que, nos julgamentos, aqui eu estou falando aquilo que é o certo, não estou falando os errados. Que tem leis, né, em alguns países que, de acordo com o que a pessoa faz, ela pode ser presa a uma condenação perpétua. Imagine 200 anos a pessoa não vai sair mais de lá. Ou pode ser condenada à pena de morte. E como é difícil, né? Eu já vi uma vez na televisão uma pessoa que foi condenada à pena de morte. Aqui eu não estou julgando se ela foi ou não, se estava certa ou não. Mas imagine você estar ali, sabendo que você, a poucas horas, você vai ser morto. E aí o carcereiro lá pega a pessoa, né? Os soldados vão levando a pessoa para ela morrer, porque ela foi condenada à morte por causa de situações que ela causou. Aí Jesus está dizendo assim, olha, um dia nós teremos que ir diante do justo juiz. É importante saber que na Sagrada Escritura fala-se que Deus
é o justo juiz, porque ele é justo. Deus jamais será injusto conosco, porque se ele for injusto, ele deixa de ser Deus. Ele será sempre justo. Aí ele está dizendo assim, uma vez que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, e a qualquer momento nós seremos levados diante do juiz, no juízo universal, ou agora, hoje. Aí ele está dizendo assim, olha, se você tem algum problema com alguém, se você prejudicou alguém, se você fez o mal a alguém, faz o seguinte, olha, seja esperto. Antes do juiz te chamar, que pode ser agora, ou pode ser daqui no dia do juízo universal, só que no juízo universal já está definido para alguns mesmo, né? Porque quem está no purgatório já foi definido, quem está no céu já foi definido, quem está no inferno já foi definido já. Agora, aqueles que estiverem aqui ainda nesse mundo, aí vai ter que prestar conta. Então, antes de Deus te chamar, Ele está dizendo, resolva se você causou um mal para alguém. Porque se eu ou você causamos um mal para alguém, olha, causou o mal. Não é dedução, o outro deduz que você fez o mal, o outro está magoado com você porque deduz que você fez o mal, porque alguém disse, e na verdade você não fez mal nenhum. Aqui é quem fez o mal realmente. Resolva antes do juiz te chamar, porque aí Jesus continua, né? Porque aí o que é que vai acontecer? Você vai ser levado diante do magistrado, né? Você não resolveu, né? Então, o juiz vai te julgar e ele te jogará na cadeia. A cadeia aqui é o inferno. E de lá você não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Quem está lá no inferno não vai pagar mais. Não tem como. É prisão perpétua. Só que a pessoa que vai para o inferno, que já está no inferno, ela não vai morrer, ela vai ficar na prisão perpétua, no sofrimento perpétuo, por toda a eternidade. Os santos, eles tinham tanta clareza disso, que eles resolviam tudo antes. Viviam de joelhos, pedindo perdão a Deus constantemente, porque quem é que quer ir para a prisão perpétua do inferno? Queimar. Vai queimar por toda a eternidade. E essa é uma verdade. Ali haverá choro e ranger de dentes, Jesus disse. Um fogo que não consome, pelo mal feito. Meus irmãos, quantos no dia de ontem e quantos no dia de hoje, até agora esse momento, né? 6h19, no momento que eu acabei de falar, 6h19, já foi o outro grupo, foram com dívida diante de Deus, diante do juiz. Não deu tempo para o arrependimento e foi assim mesmo. Fez o mal para o outro. Estão na prisão, meus irmãos. Não vão sair de lá mais. Sofrimento eterno.
eterno por toda, e pode colocar esse todo aí, ó, todo, nunca vai parar, toda eternidade, sofrimento eterno, e teve toda a chance de viver na felicidade eterna. Teve tudo para isso, mas o orgulho, a prepotência. Hoje tem situações que acontecem na vida de pessoas que acabam causando mal. Você sabia que tem pessoas que não têm consideração? Você faz o bem para aquela pessoa, você dá a vida por ela, ajuda, faz de tudo, e depois a pessoa, sem a maior ou sem a menor consideração pelo bem que você fez com o outro, descarta. Ou descarta porque você fez alguma coisinha lá e a pessoa não gostou, ou simplesmente descarta. Não tem consideração pelo bem que você fez por ela o tempo todo. Aí a pessoa fica ali sofrendo. E às vezes até se perguntando o que foi que eu fiz. Não tem consideração, isso é maldade. São pessoas más. Quer sempre o benefício próprio, sempre para si. E não se arrepende, descarta, e não se arrepende de ter descartado. Olha que maldade. E pensam que não vão diante do justo juiz um dia, não. Ainda acham que estão certos. E a pessoa ali sofrida. Sem contar aqueles que fazem o mal mesmo, né? Faz o mal. Porque hoje Jesus está falando daqueles que fazem o mal. Não é os que sofreram a maldade, é quem fez o mal. Então, você que fez o mal para o outro, antes que o juiz te chame, vá lá ao encontro dele, vá ao encontro da pessoa, porque aí quando você resolve o problema, chegou lá diante do juiz, aí Jesus vai dizer assim: olha, meu filho passou por pouco, viu? Foi por pouco, meu filho. E olha que eu dei a oportunidade, eu fiz de tudo, passou por pouco. Pode vir, seja bem, vinde bendito do meu Pai, venha, mas olha, mas foi por pouco. Hoje de manhã, quando eu estava meditando essa passagem do Evangelho, eu dizia assim: olha, eu penso que todos nós deveríamos ter um testamento já escrito assim, ó. Escrito assim, no momento da morte. Aí tem aquele que não consegue nem ler mais. Ele está numa situação degradante que nem ler mais sabe. E ainda mais quando perde a memória. E está ali, ó, diante das pessoas e coloca aqui: olha, eu estou indo diante do juiz. E eu não sei qual a sentença que Deus me dará. Fazendo uma reciclagem na minha vida, eu percebo que eu fiz o mal para tantas pessoas. Eu me lembro que no ano de 1974, às 15h, eu prejudiquei aquela pessoa. No meu orgulho, querendo receber promoção lá no meu trabalho, eu menti, enganei aquele pai de família. E aquele pai de família foi mandado embora porque o chefe acreditou em mim e nem procurou conversar com o outro. Já chegou lá e já detonou e mandou aquele homem embora. E aquele homem foi embora e tinha que ajudar a família, ficou desempregado. Eu não sei nem como é que aquele homem
se livrou dessa, como ele ajudou a família dele. E foi justamente eu que o prejudiquei. E eu fui promovido. E ganhei muito com essa promoção. Agora eu estou diante do juiz. Ele está me chamando. Eu não sei nem aonde esse homem está. E eu quero hoje, Senhor, pedir perdão. Aí fala para os parentes assim: olha, esse dinheiro que eu ganhei, tudo que nós temos na nossa casa é dinheiro sujo por causa da maldade que eu causei àquele homem. Por favor, reparem o meu pecado, dá tudo para os pobres. Dá para os pobres. Para que pelo menos quando eu chegar lá diante de Deus, o purgatório que eu vou merecer, então eu já vou pagar logo aqui algumas coisas e o resto Deus vai julgar para ver como é que vai ser. É assim, meus irmãos, que deveria ser, viu? Deveria ser assim. Só que nós não sabemos a hora. Não sabemos. Aí Jesus está dizendo hoje: resolvam antes. E o pior é que tem aquelas pessoas que nós nem temos mais contato, né? Prejudicamos, não temos contato. Aí o que fazer? Reparação. Reparação. Vai diante do sacerdote, pede perdão. E agora reparação. Repara os pecados. Penitência, jejum. Ficam as noites sem dormir. Para reparar o mal feito. Porque não é só chegar assim, diante do sacerdote: eu quero pedir perdão, o sacerdote absolve, pronto, acabou. Tá. Não, tem que reparar o mal feito. Hoje eu fico olhando nesse mundo da internet, né? Aquilo que eu posso ver assim, eu dou uma olhada também para ver como é que o mundo está. Hoje, para você saber como é que o mundo está, é só dar uma olhada aí pela internet da Bíblia que você vai ver, ali tem o diagnóstico. Eu fico vendo umas pessoas que elas se dizem ser piedosas, elas se dizem serem de Deus, mas na internet senta o pau, malha o outro, xinga o outro, com todo tipo de palavrão, e se julgam piedosos. Aí é assim, diante de Deus vai com aquela cara de piedade, com as mãos postas. Mas diante daquele irmão, porque aquele irmão não pensa igual a ele, ou fez alguma coisa, aí começa, detona, fala mal, xinga. Eu fico impressionado com isso. Eu disse: meu Deus, que piedade é essa que não leva a pessoa a essa sensibilidade, até mesmo diante do mal do outro, de pedir misericórdia a Deus pelo mal que o outro fez, sabendo que o outro vai pagar pelo mal feito. Não, aquela piedade, não, eu sou do seu, eu sou da igreja tal, eu sou disso, eu sou daquilo. Tem gente aí que fica xingando os padres que foram ordenados depois do Concílio Vaticano II. Xingam. Aí depois, porque eles não são eles se acham que eles não são do Concílio Vaticano II, porque aí chega um monte de coisa falando, é tanta coisa que se fala. Aí depois que ele xinga o padre, manda o padre para tudo quanto é lugar, aí ele vai diante daquele padre que ele se julga que é o padre certinho, com aquele ar de piedade assim, ó. Isso é hipocrisia. Se você acha que aquele padre, ou sabe lá quem, não está correto, reza por ele. Como eu falei de novo, né? Como eu falei, que eu gostei daquela pessoa que estavam falando mal do padre, ela disse: olha, reza por ele.
E depois de você rezar, mas tem uma coisa, é muito joelho no chão. Para converter uma pessoa, tem que dobrar muito joelho no chão, muita dor, calos, muitos calos no joelho. Você pensa que você vai mudar o outro agredindo e falando mal do outro assim? Não é não. É joelho no chão. Ou você se esqueceu que Jesus foi lá para o Monte das Oliveiras e ali ele rezou muitas vezes? Quantas vezes Jesus rezava lá? Na carta aos Hebreus diz que Jesus passou a vida aqui na terra, chorando, com muito suor, muitas lágrimas, pedindo pela nossa conversão, rezando, pedindo ao Pai. O pessoal pensa que vai converter o outro ofendendo. Aí a pessoa disse, né, continuando, né? Ela disse assim, olha, aí de repente, depois que você rezar o calo nos pés, sabe o que é que vai acontecer? Aí ela vai ser santa igual você. Porque já que você é tão santo e o outro não presta, e você está denegrindo a imagem, falando mal do outro, aí é assim que se ganha um filho para Deus, não é ofendendo, não. Hoje a palavra herege está tão em voga, tudo é heresia, herege, herege, herege. Aí os hereges vão para o quinto dos infernos, os hereges. Mais herético está sendo você, que se acha tão piedoso e está chamando o outro disso e xingando ele. Você acha que Jesus estaria fazendo isso? Você acha que Nossa Senhora estaria fazendo isso? Nossa Senhora, quando estava aos pés da cruz, ela não ficou xingando os soldados, não. Ela ficou em silêncio, rezando, pedindo. Aí, continuando, né? Aí depois, porque eu fiquei admirado com essa pessoa, com o que essa pessoa falou, isso é nobreza, isso é santidade. Aí depois, ela vai se tornar santa, igual você. Porque ela está dizendo assim, olha, você com esse ar de santidade fazendo isso? É essa santidade que você está passando para o mundo? Chamando o outro, xingando isso, falando mal? É isso? É essa santidade que você está apresentando? Com essa hipocrisia diante... Aí quando vai receber a Eucaristia, vai com as mãos postas, dizendo que é santo? Isso é hipocrisia. Aí depois que você fizer tudo isso, aí sim. Aí você vai estar dando um bom testemunho. Aí sim, o resultado vai ser bom. E aí você vai ganhar uma alma para Deus. E termina com uma frase assim, paz e bem. Você acha que uma pessoa que está nessa situação, denegrindo, falando mal do outro e fazendo, ela está em paz? Ela não está em paz, não. Porque quem tem paz no coração não faz isso. Nem Jesus faz. Então, antes de você ir diante do juiz, pede perdão, viu? Para tanto mal que você está semeando, denegrindo e xingando e falando. E o pior é que é na internet para todo mundo ver. É diferente, né? Eu estou ali magoado com a Gilmara que está aqui na minha frente, estou com um problema com ela. Discretamente eu chamo a Gilmara, ó Gilmara, eu estou com raiva de você, não sei o que, papai, falo. É eu e Gilmara. Agora eu pego, jogo o nome da Gilmara, dou o endereço dela, digo quem é e falo para duas pessoas, Deus e todo mundo. E depois vou para a igreja, pego o texto e fico ali rezando naquele ar de piedade. Ah, você acha que Deus está muito feliz com você, né? Você denegriu a imagem do outro, fez o mal para o outro e agora está lá com aquele ar de piedade, né? Isso é hipocrisia. É o que Jesus está falando aqui, hipócrita. Terminando, Jesus está dizendo que é para você resolver com o outro antes de ir. Não é mandar recado, é resolver com a pessoa. Não é mandar
para terceiros, não é para falar dizendo que o outro fez o mal, para todo mundo saber. Não, não é assim não. Senão nós vamos ser hipócritas. Então tá certo. Termino agora dizendo mais uma vez, meus irmãos, nós iremos prestar contas a Deus pelo mal feito. E o Senhor poderá chegar a qualquer momento. E se nós não resolvermos aqui na terra, na eternidade não se resolve, porque quem resolve lá é Deus. Quem resolve é Deus. Lá ninguém vai ficar, porque vocês sabem, né? Diante do juiz a gente não fica ali batendo boca com ele, né? Hoje ainda tem uns atrevidos aí, mas diante do juiz não se bate boca não. Imagine diante do justo juiz. Que Deus tenha piedade, misericórdia de nós. E que Nossa Senhora, que aos pés da cruz, vendo aqueles soldados fazendo tanta maldade com o filho dela, em nenhum momento ela falou nada, mas ela só ficou quieta em oração. Que a Virgem Maria interceda por nós, para nós não acharmos que nós somos tão piedosos. E na verdade nós não somos. Nós somos maus e cruéis. A piedade, meus irmãos, não se dá quando você está com um terço na mão e fazendo uma carinha assim de que está em êxtase. Assim, ó. A piedade se dá no dia a dia, é na paciência com o outro. É assim que é a piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.